Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Sobe para 14 o número de pessoas que apresentaram sintomas de infecção em Vila Velha. 4 crianças continuam internadas, 2 em estado grave. Conversamos com um infectologista para saber as causas e consequências da diarreia. Pesquisa mostra que quase 40% dos brasileiros não guarda dinheiro para emergências. E ainda tem as dicas da nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana. E na nossa esquina, o som de Éder e Alan. Não tem amor que valha isso não. Tudo isso e muito mais, agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. Subiu para 14 o número de pessoas que apresentaram sintomas de infecção em Vila Velha. Agora são 10 crianças e 4 funcionários da creche. Os dados atualizados nesta sexta-feira mostram que, até agora, 10 crianças e 4 adultos apresentaram sintomas da infecção. Todas as crianças são alunas da creche particular em Vila Velha, onde o surto de gastroenterite se concentra. Os adultos são funcionários da instituição. 4 crianças continuam internadas em hospitais da Grande Vitória, 2 em estado grave. Entre elas, uma menina de 2 anos que está aqui nesse hospital particular da Serra. Ela teve que passar por sessões de hemodiálise porque os rins não estavam funcionando. Foi este mesmo quadro que levou à morte de Theo Cipriano, também de 2 anos. Ele ficou 9 dias internado e não resistiu. Até agora são 2 as hipóteses de contaminação. Ela pode ter acontecido na creche ou em um quiosque onde parte das crianças esteve. Amostras de água e alimentos dos 2 locais foram colhidos. Hoje, em uma coletiva na Secretaria Estadual de Saúde, foram apresentados os primeiros resultados das análises feitas pelo Laboratório Central da SESA. Nós temos 3 amostras oriundas da creche e uma do quiosque. Ambas de água fornecida pela Cesan, todas elas negativas para coliformes fecais totais e para Escherichia coli. Isso significa que a água fornecida pela Cesan, nas amostras coletadas, está isenta de qualquer contaminação e segura para consumo. As demais amostras de água que foram recebidas no decorrer do dia de ontem, elas estão ainda em análise porque são processos que levam um certo tempo. Então, nós não temos nenhum resultado conclusivo ainda. Além das análises, a SESA criou um protocolo para identificar outras possíveis causas de contaminação. Nós, da Vigilância Epidemiológica do Estado, em parceria com a Vigilância Municipal, estamos elaborando um formulário eletrônico que será disparado, enviado aos pais das crianças que frequentam a creche e também aos profissionais que lá trabalham, para que a gente possa fazer uma investigação mais completa e dar também ouvido ao que os pais têm a nos declarar. E esse formulário está sendo elaborado, acredito que hoje ainda, no máximo amanhã, a gente já consegue começar a deflagrar esse envio. Mesmo com a gravidade dos casos, a SESA descarta uma epidemia de gastroenterite. Até o momento, todas as evidências apontam para que os casos que aconteceram têm um local comum. Então, nós estamos tratando de um surto epidêmico localizado. Então, a população dos municípios de Vila Velha, da Grande Vitória, podem, em princípio, ficarem tranquilos. Mas, desde já, a gente recomenda as medidas de precaução, higiene das mãos, previamente ao se alimentar, que os alimentos sejam devidamente tratados. As amostras de água coletadas não mostraram nenhuma contaminação com a água oferecida pelo serviço da Cesan. E agora há pouco, a Secretaria Municipal de Vila Velha determinou a interdição da creche. Uma análise feita confirma que a água do chafariz do local está contaminada com 200 colônias de coliformes fecais. Bom, um dos sinais apresentados pelas crianças infectadas em Vila Velha é a diarreia, algo muito comum, mas que requer a atenção dos pais. O Rodrigo Schroeder conversou com um infectologista sobre o assunto. Em 2016, 1.593 crianças morreram por causa da diarreia aqui no Brasil. Para saber as causas e também os tratamentos, aqui comigo,
o presidente da Associação Espírito Santense de Pediatria, médico Dr. Rodrigo Abudib. Explica para a gente o que pode causar a diarreia. Várias são as causas que podem levar a um quadro diarreico. Nós podemos ter uma etiologia virótica, por exemplo, podemos ter uma etiologia bacteriana, podemos ter uma causa fúngica, alguma intolerância alimentar, ou seja, várias são as causas que podem apresentar esse quadro que leva a uma perda de líquido. E esse é o risco que a criança pode ter. Você falou da perda de líquido, qual é esse risco? Por que, por exemplo, a gente tem um caso, né, das crianças lá da creche de Vila Velha que chegou a ter falência do rim? O que essa diarreia pode afetar, essa bactéria pode afetar aí o organismo? No passado, nós tínhamos a questão da diarreia como uma causa importante de mortalidade infantil. Desde o advento dos sais de reidratação oral, feito pelo Ministério da Saúde, nós basicamente diminuímos muito a mortalidade pela diarreia. Esse caso específico em Vila Velha é um caso que eu diria incomum. Por quê? Porque, infelizmente, a gente acredita que um determinado tipo de bactéria, provavelmente a Escherichia coli, produz um tipo de toxina, a xigatoxina, e que leva a uma destruição, uma agressão dos endotélios dos vasos, especialmente no rim. Então, cursa com uma tríade em geral, que é a insuficiência renal aguda, uma plaquetopenia, uma diminuição de plaqueta, levando ao risco de sangramento, e uma hemólise, uma destruição das hemácias. Então, é um quadro realmente assim grave, de enorme risco para a vida dessas crianças, mas não é o quadro comum que a gente vê no dia a dia. Quando que a diarreia pode ser considerada normal, não tão grave? Quando ela passa a realmente preocupar, ou todos os casos são dignos de preocupação? Como a criança tem uma quantidade maior de água no corpo, toda perda hídrica que a criança tem nos preocupa. Mas, em geral, uma gastroenterite virótica, você trata repondo líquido, com hidratação oral, dando aos poucos, diminuindo, não tendo um volume excessivo. Em alguns casos, poucos casos, hidratação venosa no hospital. Mas basta uma hidratação bem feita que, em geral, você resolve essa questão. Não precisa de medicamentos, na questão aí das bactérias, né? Não se resolve com antibiótico, só em alguns casos? No caso de uma gastroenterite bacteriana, o antibiótico está indicado. No caso de uma questão fúngica, um antifúngico está indicado. Mas, em geral, uma boa reposição de líquido é um grande tratamento e resolve essa questão. As formas, senhor doutor, de contágio, né, de contato com essas bactérias, fungos, há uma forma de evitar na nossa rotina, no nosso dia a dia, o contágio por por fungos, bactérias, vírus? Na verdade, o alimento, nós precisamos ter noção de como esse alimento ele é feito, ele é acondicionado, ele é guardado. Então, nós temos que ter uma atenção sobre isso. E também as mãos, nós precisamos lavar muito as mãos, nós precisamos eventualmente usar até álcool gel. Essa questão de lavar as mãos controla a disseminação dessa patologia. Diarreia associada a outros sintomas, né, como febre ou outros sinais como vômito, também é um sinal de alerta? Na verdade, a gastroenterite ela é mais ou menos uma tríade, né? Febre, diarreia e vômito. Mas a diarreia ela pode estar presente, até sinal de alerta de outras patologias, por exemplo, como dengue. Dengue é uma patologia que eventualmente pode dar diarreia como sinal de alerta, ou seja, melhora a febre e depois surge uma diarreia, e a dengue é uma situação que nos preocupa também. Por isso, no menor sinal, procurar um médico. É adequado que a gente procure o serviço médico para que a gente possa ter uma orientação bem feita. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Perfeito, obrigado também. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação com a Vitória Singh, que tem mais notícias dessa sexta-feira. Boa noite, Vitória. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos.
Uma das vítimas do surto de diarreia numa creche da Praia da Costa, em Vila Velha, está internada precisando de doação de sangue. Quem puder doar deve se dirigir ao Criobanco, no Hospital Santa Rita, em Maruípe, aqui na capital, e também na Hemoclínica, que fica no centro de Vitória. E o Ministério Público Federal no Espírito Santo pediu ontem para que a Justiça analise com urgência o pedido de liminar contra comemorações do golpe militar de 64. As comemorações foram recomendadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O órgão argumenta que as celebrações marcadas para domingo podem gerar danos irreparáveis não só às vítimas da ditadura militar, mas também à sociedade brasileira como um todo. Ontem, o Ministério Público Estadual emitiu uma nota sobre a determinação do presidente. O texto publicado no site do órgão diz que a celebração fere o Estado Democrático de Direito e que a Comissão Nacional da Verdade apontou que a ditadura foi responsável por graves violações de direitos humanos. E mudando de assunto, 5 homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de divulgar pornografia infantil. Entre os presos estão o psicólogo João Paulo Santos Neves, o autônomo Felipe Rodrigues da Silva Trancoso e o auxiliar de serviços gerais John Handry da Silva. As prisões aconteceram nesta quinta-feira e fizeram parte de uma nova fase da Operação Luz na Infância, que investiga a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Em todo o Brasil, foram cumpridos 266 mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Essas foram as notícias do Direto da Redação. Vitor, eu volto com você no estúdio. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta você tem as dicas da nossa agenda cultural. Voltamos já. Link Espírito Santo de volta, eu aproveito para te fazer uma pergunta. Você consegue guardar dinheiro? Se acontecer alguma emergência, consegue arcar com as despesas? Uma pesquisa mostrou que quase 40% dos brasileiros não conseguiria. Mas afinal de contas, por que o brasileiro não consegue guardar parte do que ganha? Mensalmente, o trabalhador recebe um salário pelos serviços que presta. É com esse dinheiro que paga as dívidas, abastece a despensa. Mas será que guarda? Tem dinheiro para uma eventual emergência? Até que eu guardo, mas sempre tem uma coisinha pra gente gastar, né? Sempre tem alguma coisa para pagar? Sempre tem alguma coisa para pagar. Eu sim, na verdade, minha situação econômica é bem boa, eu consegui, mas nem todo mundo nessa área consegue fazer isso. Segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Central, pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito, de cada 10 brasileiros, apenas 4 conseguem arcar com alguma despesa inesperada. Isso significa que o restante, em caso de emergência, vai ter que pedir ajuda aí a familiares, amigos ou até mesmo pedir um empréstimo. Os dados da pesquisa apontam que 42,1% dos brasileiros guardam dinheiro. Já 39,5% dos entrevistados teriam que pedir ajuda. Os demais, 18,4%, não souberam responder. Mas afinal de contas, por que as pessoas não guardam dinheiro? Existe um conceito que é bastante escondido da população, sobretudo pelos mestres que dão curso de planejamento financeiro familiar, que é o de propensão média a consumir e propensão média a poupar. Esse conceito faz com que as camadas que ganham menos, né, que tenham rendas menores, elas consomem mais da sua renda, em torno de 95%, e 5% vão poupar. Na medida que sobe essa renda familiar, você vai tendo um pouquinho de transferência do consumo para a poupança. Dificilmente o brasileiro ele consegue se preparar para essas despesas eventuais. Então a pesquisa, na verdade, ela fotografa bem. Para ele, a melhor forma de economizar e conseguir guardar dinheiro é muito simples. É não dar passos maiores
que as nossas pernas. O que a gente deve fazer sempre? Procurar gastar dentro daquela possibilidade que nós temos da nossa fonte. Estabelecer, se possível, uma relação entre essa propensão média a poupar e a consumir. E seguir, na medida do possível, essa relação. Por exemplo, se nós conseguirmos, ou seja, 90%, o nosso nível de renda é baixo, mas nós conseguimos 90% e poupar 10%, então já é alguma coisa. Nas ruas, a população acredita que com os preços subindo e os salários estagnados, guardar dinheiro fica muito difícil. Salário que é baixo e as coisas estão defasando. Tem como? Nem bem falou no salário, já aumentaram. Quando sai o salário, aumenta outra vez. Não tem como guardar. Então, o desemprego muito alto, ganha muito pouco. Tá tudo muito mais caro. Agora é hora de conferir as dicas da nossa agenda para você curtir o final de semana. Se ainda não sabe o que fazer, o Rodrigo Schroeder tá cheio de dicas. Mais um fim de semana chegou, seja muito bem-vindo à nossa agenda. Estou aqui com as opções para você curtir o fim de semana. Tem festas, espetáculos e também as estreias do cinema. Vamos começar com os destaques das telonas. Dale espaço a tu desejo. Desejo. Clara, eu sou casado. A comédia Happy Hour, Verdades e Consequências, conta a história de Horácio, que após um acidente decide confessar para sua esposa que deseja ter relações com outras pessoas, embora ainda queira continuar casado. Sabes que estou a 3.000 kilómetros. ¿Qué querés que haga? Que vengas, hacete cargo, yo no puedo más. Em uma viagem inesperada, Pablo, um engenheiro argentino que mora no Brasil, trabalha na criação de uma nova plataforma de petróleo. Porém, quando seu filho passa por problemas, ele viaja para a Argentina para ajudá-lo. Você tem uma coisa muito rara, fascinante. Uma das grandes estreias do ano, Dumbo, chega aos cinemas de cara nova. No musical Vox Lux, O Preço da Fama, Celeste é uma menina que sobrevive a uma grande tragédia, o que a torna conhecida nacionalmente. Após um tempo, ela se lança como cantora e alcança o estrelato. You have a job to do. A Rebelião mostra um bairro de Chicago depois de uma década após uma invasão alienígena no planeta Terra. Glória Bell retrata a história de uma mulher solitária que ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles. Saindo do cinema, eu falo agora das opções para quem não quer sair de casa, mas mesmo assim não quer ficar por fora das novidades. É hora das estreias na Netflix. Deve ter ouvido sobre a fuga na prisão em Huntsville. Bonnie e Clyde. Em Estrada Sem Lei, 2 policiais aposentados são recrutados como investigadores especiais para resolver crimes misteriosos. Todo mundo tem uma alma gêmea. É o que diz o anúncio e eu pensei, até eu. Outra opção é a série francesa Osmoses. Na Paris do futuro, 2 irmãos criam um implante de alta tecnologia que promete reunir as almas gêmeas. Mas os testes revelam surpresas desagradáveis. O amor pode fazer mal. Do cinema, a gente fala agora das festas e eventos que vão bombar neste fim de semana. Nesta sexta-feira, a partir das 7 da noite, acontece a festa Pindorama na Ponte da Passagem aqui em Vitória, com música animando a noite inteira. E tem muito mais. Você invadiu minha residência sem limpar o pé. Às 9 da noite, André Prando se apresenta no Shots, na Rua da Lama, em Vitória. No Vitrine Music Bar, em Vila Velha, tem versão brasileira e Alan Vieira, a partir das 10 da noite.
próximo sábado, no Centro Cultural Sesc Glória, às 7 da noite, rola o projeto Raulzeira, que comemora os 30 anos da morte do cantor Raul Seixas. Sábado tem Jeito Moleque e Tiago Martins na festa Me Faz Feliz, no Embrasado em Vitória, a partir das 9 da noite. No Vitrine Music Bar em Vila Velha tem show da dupla Evandro e Ranieri, a partir das 10 da noite. Domingo é dia de samba e pagode, também no Vitrine, lá em Vila Velha com Freelance e Pagolife, a partir das 6 da noite. Fica atento porque agora eu mostro as opções de espetáculos para prestigiar nesse fim de semana e as opções são muitas. Nesse fim de semana o Teatro Universitário da UFES recebe o espetáculo Através da Íris, estrelado por Natália Timber, às 8 da noite. Sábado, Tom Cavalcante apresenta a peça Todos os Tons, às 9 da noite, no espaço Patrick Ribeiro, em Vila Velha. Até domingo, o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, recebe o espetáculo de dança Vírgula, sempre às 7h30 da noite. Também até domingo, o Palácio Sônia Cabral, no centro de Vitória, recebe o espetáculo Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. E para encerrar, no Centro Cultural Sesc Glória, acontece o musical Maria Maria por Causa de Você, em homenagem à cantora Dolores Duran, às 5 da tarde. Essas foram as opções da nossa agenda. Eu volto na semana que vem com mais opções para vocês. Se quiserem rever a nossa agenda, basta acessar simnoticias.com.br/agitosim. Eu te espero até semana que vem. Até lá! Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere o som de Éder e Alain na esquina da Record News. Não sai daí! Voltamos com o link e agora é hora de música de toda a nossa sexta-feira com a esquina da Record News. Hoje é o Rodrigo Schroeder que está lá e recebe a dupla Éder e Alain. De ser peão, de ouvir modão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que valha isso não. Mais uma esquina da Record News começando, hoje com a dupla Éder e Alain. Sejam muito bem-vindos, meninos. Esse é o Éder, esse é o Alain. Conta pra gente, há quanto tempo vocês estão juntos? 3 anos e meio. 3 anos e meio da dupla. Como é que a dupla começou? Nós começamos, eu era o frequentador do Cabecos, né? O nosso bar do coração. Todas as quintas-feiras o Éder tocava lá. E a gente montou a dupla e começamos lá. Foi quando deu o boom dos bares e muita gente na rua, aquela coisa toda. Como é que vocês definem sertanejo, claro, mas qual a inspiração de vocês, assim? Como é que vocês definem o estilo de vocês hoje? Nós estamos há 3 anos e meio, né? O sertanejo ele mudou ao longo desse tempo. Então a gente tem inspirações, tem blocos do nosso show que a gente faz modão, faz coisas antigas, mas a gente respira muito esse sertanejo universitário, né? De 2010 para cá, e a gente costuma relembrar muita coisa disso daí também. Porque no barzinho, quando vocês tocavam lá nos barzinhos, é muito eclético, né? O povo também gosta desse sertanejo raiz, né? Gosta. A gente abre todos os nossos shows a pedidos, né? Então a gente tenta fazer tudo que pode dentro desse segmento. Além de evidências, o que o povo mais pede, né? Boate Azul, eu acho. Boate né? Azul, toca pra gente então. Vamos lá. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Gostei dessa, hein? Com uma flor à noite, em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura.
vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Pra onde? Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Além dos modões, eu falei de Evidência, porque Evidência é um clássico. É clássico, todo mundo pede, que a galera do barzinho sempre tá ouvindo. Vocês também fazem música capixaba no show de vocês? Fazemos. Na verdade, é grande referência, né? A música capixaba, ela deu um boom nacional muito grande. A gente gosta de homenagear Macucos, um animal, casaca, várias coisas, né? O que dessas bandas aí tá no repertório de vocês? Vamos fazer essa daqui, ó. Já é quase noite por toda a cidade, e tudo é tão lindo no céu prateado de neon. Sem rumo e sem lugar, vagando eu vou, rei, poeta e sonhador, em busca da felicidade. Esquina Record News. Do centro da sala, diante do nada eu naveguei. Oi, oh, ao som de um balanço de um reggae. Saí pra ver o mar e um beija-flor, e uma onda me levou até onde? E assim, e num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, místico, santo, além do mar. E num lugar assim, feito só pra mim, lá onde já está, místico, santo, além do mar. Meninos, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês tocam geralmente onde? Como que vocês vêm apresentando o trabalho de vocês? É mais bar, festas, caloradas, como é que é? Tá. Hoje, graças a Deus, nós somos a dupla número 1 de casamentos aqui na Grande Vitória, né? Somos residentes do Let's Vitória todo sábado tem Adrielano Let's Vitória. Estamos sempre também no Hangar Gastrobar na Serra e na Wanted. Hoje, inclusive, vocês vão Hoje, inclusive, nós estamos no Hangar Gastrobar. Estão todos convidados. A partir de que horas? A partir das 20 horas já tem atrações no Hangar Gastrobar. Nas redes sociais, como é que a galera acha vocês? @EderYalan, Alan com 2 L's, @EderYalan, no Facebook, no Instagram. Só seguir a gente, acompanhar a nossa agenda lá e colar com a gente, né? Queria agradecer muito a presença de vocês aqui na Esquina. Vou pedir para vocês tocarem a saideira. Esquina fica por aqui, volta na semana que vem e a gente encerra com o som aqui do Éder e Alan. Assim. E você me pisou igual se vai em bituca de cigarro. E você me usou como se meu amor fosse descartável. Agora eu tô no bar do Araújo, bebendo de tudo, olhando a foto dela no meu telefone. Tô tonto mesmo assim, quero outra dose, porque no som ao vivo tá rolando a nossa dupla de Marrone. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de outras regiões aqui do estado. Não saia daí.
Estamos de volta com o link e agora a gente faz o nosso giro pelo estado com as notícias dessa sexta-feira. Olá, mais uma vez, boa noite a você, ligado no Link Espírito Santo, em todo o estado. Nosso giro, mais uma vez, começando aqui por Linhares. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de abusar sexualmente da enteada no bairro Interlagos. A menina tem 13 anos e era abusada desde quando ela tinha 8 anos de idade. A mãe da menor também foi presa em flagrante por ser conivente com os abusos. Segundo a delegada Suzana Duarte, a menina, que agora tem 13 anos de idade, começou a ser abusada sexualmente pelo padrasto quando tinha apenas 8 anos. No primeiro ato de abuso, ela contou à mãe os fatos. No entanto, a mãe se omitiu e permitiu que esses abusos viessem acontecendo ao longo desses 5 anos. Ontem, o padrasto novamente praticou um ato de abuso, dessa vez com a prática de um coito anal que ocasionou sangramento intenso na vítima, oportunidade em que ela, não suportando mais aquele cenário de violência sexual que estava sendo submetida, comunicou via mensagem uma coleguinha da escola e essa coleguinha repassou aos familiares que acionaram a polícia e a polícia militar chegou até ao local capturando o autor em flagrante. A vítima, quando a polícia chegou ao local, estava sozinha na rua, completamente assustada e com com um pano ensanguentado em suas mãos. E o padrasto estava assistindo jogo na televisão e a mãe estava dormindo. O padrasto, de 31 anos, confessou o crime e foi encaminhado para um presídio da região. A mãe da menor também confirmou que sabia da violência sofrida pela filha. A mãe também foi autuada em flagrante e foi presa e será conduzida ao presídio. Ela vai responder igualmente por todos os estupros praticados pelo seu companheiro em face da criança, na condição de garantidora, uma vez que essa mãe dolosamente foi omissa. A delegada fez um apelo a educadores, vizinhos e familiares para que fiquem atentos a qualquer sinal de abuso contra crianças e adolescentes e denunciem os casos à polícia. Normalmente essas crianças, não é regra, elas demandam alguns sinais, exteriorizam alguns sinais, a introspectividade, baixo rendimento escolar, e elas em algum momento relatarão isso, tanto que a própria vítima relatou para sua genitora. Então, para os educadores é que no primeiro sinal de um comportamento diferenciado, acione o Conselho Tutelar, a própria Polícia Civil, para que seja investigado se há, de fato, algum abuso. Qualquer sinal deve ser investigado. E o diálogo constante. Esclarecer para essas crianças, para esses adolescentes, o que é o abuso sexual e a necessidade de relatar. Nesse caso, ele ameaçava constantemente a vítima de morte e de matar até o próprio pai da vítima. No entanto, a gente precisa conversar com essas crianças para demonstrar que, ainda que elas sejam ameaçadas, existem órgãos, existem pessoas que irão protegê-las. Lamentável, né? E a Polícia Militar prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas em Linhares. Com um trio, quase 3 quilos de drogas foram apreendidos no bairro Santa Cruz. Laurindo Babisque Júnior, de 23 anos. Romário Severiano Batista e uma mulher de prenome Luana foram presos na noite passada em mais uma operação da Força Tática do 12º Batalhão de Linhares. Através de denúncia anônima, os policiais estiveram na região do Jocaf 2 e avistaram os suspeitos saindo do quintal de uma residência. Quando viram a polícia, tentaram se livrar de uma sacola e correram tentando se esconder. Os policiais então encontraram a sacola, contendo 10 embrulhos de cocaína que pesaram 245 gramas. Na mesma ação, a polícia encontrou mais 30 buchas de maconha, 37 gramas de crack, 4 papelotes maiores de cocaína e R$ 430 em espécie. Presos, os envolvidos levaram os policiais a um local onde estavam enterrados outros 495 gramas de maconha. Na delegacia do município, Laurindo relatou que havia recebido a droga há pouco tempo das mãos de Luana. Ela acabou confessando ter entregue a maconha
E disse ainda mais. Indicou aos policiais uma outra residência onde escondia mais droga, cerca de 1,910 kg de maconha. Após as apreensões, Laurindo, Romário e Luana e os materiais apreendidos foram deixados na 16ª Delegacia Policial de Linhares para as providências que são praxe. Por hoje é só. A todos um bom final de semana. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Essa semana, o PROCON, aqui de Colatina, fiscalizou postos de combustíveis e pontos de venda de gás GLP no município. A parceria foi com o Ministério Público, também com a ANP e ainda participação da Polícia Militar e Polícia Civil. A finalidade da fiscalização foi investigar denúncias em relação a distribuidores e revendedores clandestinos ou possíveis irregularidades. Benício, foram 2 operações de fiscalização aqui em Colatina nessa semana, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essas ações. Essas ações, a primeira ação foi a de fiscalização nas distribuidoras e revendedoras de GLP, o famoso gás de cozinha. Foi a requerimento do Ministério Público essa primeira operação, devido às inúmeras denúncias de estabelecimentos que comercializam o gás de maneira clandestina e o transporte também dessas mercadorias de maneira inadequada. Nas diretrizes, conforme as diretrizes estabelecidas pela própria ANP, e se existe estabelecimentos que praticam além do permitido. É uma espécie de gás clandestino, de revenda clandestina. E foi constatada alguma irregularidade nesses estabelecimentos fiscalizados pelo PROCON Colatina? Olha, foi constatado sim. Em um nós tivemos a motocicleta que fazia esse transporte, ela estava de maneira irregular, a famosa cangalha. Então nós interditamos esse estabelecimento porque não estava obedecendo às normas e diretrizes da ANP, colocando em risco a saúde do consumidor, a saúde até mesmo do funcionário, né, que está fazendo essa atividade. Houve uma outra operação também nos postos de combustíveis aqui de Colatina. O que foi avaliado? Por que foi necessária essa operação? Essa operação, ela já é uma operação em parceria do governo do estado, através do PROCON Espírito Santo, com o PROCON Municipal. Há uma semana atrás, nós nos capacitamos, né, PROCON Municipal, para poder averiguar a qualidade do combustível em nossa cidade. E, diante disso, aproveitamos a vinda do PROCON Espírito Santo e iniciamos esse trabalho já essa semana aqui no nosso município. E é direito de todo consumidor ter qualidade no serviço prestado, e não vai ser diferente na gasolina. E é muito importante, porque isso pode causar danos ao carro, ao motor, enfim, né? Então a gente tem um percentual que pode ter de gasolina, na gasolina comum, dos componentes dessa gasolina, e é onde nós verificamos se está dentro da tabela fornecida, né, dentro dos parâmetros da ANP também. Quais foram os resultados dessa fiscalização? Alguns postos nós recolhemos aleatoriamente amostras para envio da ANP. E quando que sai o resultado dessas análises? Essas análises, elas levam sim um tempo, cerca de 3 meses para ser feita essa análise. No entanto, como eu havia dito, no teste de campo não foi constatada nenhuma irregularidade, mas nós fizemos a colheita mais por uma maior segurança, né, do resultado. Porque aí a gente está falando de um teste de laboratório que tem muito mais segurança para nos encaminhar e tem mais veracidade, né? Lembrando que qualquer um pode fazer a denúncia. O telefone do PROCON aqui de Colatina, 3721-1313, fica no Colatina Shopping, na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Termina neste sábado no município de Baixo Guandu a superfinal do Mundial de Parapente. Desde o meio do mês, vários pilotos brasileiros e de outros países disputam a competição que movimentou também a economia na região.
A competição se transformou num grande evento turístico do Espírito Santo na temporada, atraindo mais de 1.000 visitantes, 300 deles de fora do país, e movimentando cerca de R$1 milhão na economia local no município de Baixo Guandu. A final começou no último dia 19 e vai até este sábado, dia 30 de março. Nesses dias, a cidade se transformou na capital mundial do parapente. Com o evento, todos os hotéis ficaram lotados, o que aconteceu também com as hospedagens em Aimorés, município mineiro que fica a 10 quilômetros de Baixo Guandu. Hotéis em Colatina, que fica a cerca de 60 quilômetros, também foi uma saída para quem não conseguiu vaga mais perto. O local foi escolhido para abrigar a fase final do Mundial de Parapente, pois tem a Rampa do Monjolo, considerada a melhor do Brasil e está entre as 10 melhores do mundo para a prática do esporte radical. Dos cerca de 200 pilotos participantes, 150 estão competindo diretamente na superfinal do Mundial de Parapente, cujos campeões serão conhecidos nas diversas categorias da competição, que teve etapas no ano passado no Brasil, Itália, Austrália, Bulgária e Turquia. Neste fim de semana serão conhecidos os melhores e, enquanto isso, a população vai se desfrutando com as belezas que esse esporte proporciona. Cidade de Baixo Guandu, que se tornou aí nos últimos dias a capital mundial do parapente. Os campeões, os vencedores serão conhecidos nesse final de semana. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o norte do estado. Vamos para São Mateus. Durante o final de ano e verão, os 58 guarda-vidas que atuaram nos balneários de Guriri, Barra Nova e Uruçuquara realizaram 4.052 abordagens preventivas e 256 resgates. Foi muito bom, entendeu? Os guarda-vidas fez um ótimo trabalho. Nós tivemos bastante prevenções. Teve hoje 4.606 prevenções, entendeu? Só teve 256 resgates e nada, graças a Deus, óbito nenhum. Foi 100% dos guarda-vidas. Os profissionais também atuaram no projeto Praia Acessível em Guriri, integrando a equipe de atendimento e garantindo a segurança dos usuários. 253 banhistas foram beneficiados pela iniciativa, que visa garantir acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida por meio do uso de cadeiras de rodas anfíbias próprias para banho. Este é o 6º verão de Elielton, que fala com satisfação sobre o trabalho. Eu sempre me relacionei muito com o mar, com a água. E essa questão de você estar salvando uma vida é muito gratificante para a gente, porque a gente vê o real valor da vida, né? Então, quando você vê a pessoa no desespero lá, precisando da sua ajuda, é uma gratificação que só nesse trabalho que a gente consegue sentir. Entre os 58 guarda-vidas, apenas 3 são mulheres. Julie, que trabalha na profissão há 13 anos, manda um recado. Tenho 13 anos de Salvamar, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em outras cidades também, Pontal do Ipiranga. E cada lugar é uma experiência diferente e cada ano é uma experiência diferente, né? Porque vem famílias diferentes, vem pessoas daqui mesmo que não têm o hábito de frequentar durante o ano por trabalho, rotineiro, coisa de escola, né? E chega no verão, a galera quer se divertir e vem procurar a praia. A gente trabalhou muito com prevenção esse ano, então a gente pôde evitar muitos afogamentos, fazendo com que as pessoas se divertissem melhor, né? As pessoas também estão respeitando mais o trabalho do guarda-vidas, que até há pouco tempo atrás era pouco valorizado e o valor vem se multiplicando através dos próprios turistas mesmo que vêm buscando informações com a gente antes de descer para a água, né? Tá cuidando mais dos seus filhos, que antes tinha muito caso de crianças perdidas, hoje tem menos, diminuiu isso muito. Então, assim, é gratificante, né? A profissão é gratificante. Cada vez que você faz um resgate ou faz uma prevenção, você vê que você pode salvar uma pessoa, né? Só no ato de conversar com ela e orientar, que a gente treinou para isso, né? Então, assim, é gratificante, não tem nem como explicar, só vivendo mesmo.
E para marcar o encerramento da temporada, um torneio será realizado entre os profissionais na manhã de domingo. Serão 700 metros de corrida e 700 metros de nado, com premiação para os primeiros colocados. Campeã na categoria feminina no ano passado, Giuly se mostra confiante. A gente vem se preparando o ano todo, né? Esse campeonato que vai ter, que a gente fala, vai ser mais uma confraternização para estar despedindo do pessoal que vem da temporada de verão com a gente. E é mais um lazer mesmo, mas é bom ganhar, né? Todo mundo gosta e a gente se prepara para isso. O Centro de Detenção Provisória de Aracruz, o CDPA, vem transformando vidas. Um local de reclusão, de pouca expectativa de futuro, está sendo modificado em um ambiente de aprendizagem e oportunidade. A administração do CDPA vem trabalhando de forma incansável em projetos que auxiliam no desenvolvimento dos presos. O objetivo principal é sempre melhorar a pessoa que está presa. É tentar possibilitar condições dela ressignificar o seu comportamento, as suas experiências e quando ela sair daqui, ela mudar de vida. Esse é o objetivo principal. E além de nós tentarmos amenizar o efeito da prisionização. A gente sabe que perder a sua liberdade, mesmo que seja temporária, não é fácil. Então esses projetos eles vêm de encontro a possibilitar o sujeito refletir sobre os seus atos e suportar esse momento do encarceramento. 397 internos se encontram reclusos no Centro de Detenção de Aracruz. O CDPA, atualmente, conta com mais de 15 projetos que possibilitam a ressocialização dos detentos. Hoje nós temos vários projetos, a Horta Solidária, que nós recebemos a menção, o prêmio, esse mês, esse ano, mas nós temos o projeto da biblioteca, projetos de arte-terapia, como o projeto do Fuxico, de grafite, de desenhos, os projetos que envolvem as ações como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, os projetos de violão, Tocando o Coração, o projeto Costurando o Futuro, todos eles voltados a possibilitar aprender alguma coisa dentro da unidade prisional. Dentro do centro de detenção, é comum ver quadros pintados em telas pendurados na parede, todos feitos por presidiários. Eu penso em abrir um ateliê para mim, de pintura, eu não sei muito bem ainda qual área que eu vou escolher, se eu vou fazer tatuagem, porque eu sei tatuar, sei desenhar fotografia, sei fazer paisagismo, e o realismo também. Aí vamos ver o que acontece aí, Eu pretendo levar essa carreira para frente aí. Já este outro detento que não quis se identificar é responsável pela biblioteca. Todos os dias, ele registra os livros emprestados para os presos. É bastante interessante, ressocializante também, Mostra que a gente está apto a voltar à sociedade de uma forma melhor, que a gente entrou aqui. O Paulo e o Rogério já cuidam da Horta Solidária. Nós plantamos aqui alface, cebola, couve, rabanete, beterraba, tem várias plantações. A gente chega aqui pensando mil coisas, aí aparece uma oportunidade para a gente trabalhar. A gente trabalhar assim, sem remuneração, dá o melhor que a gente tem, aqui dando o nosso melhor. E o melhor nosso está sendo, graças a Deus, gratificante. Além dos projetos, os detentos têm a chance de estudar. Eles saem da rotina deles, que é todo dia dentro da cela, eles vêm para a aula, participam, fazem as tarefas, organizam, tudo certinho. Eles não têm problema assim, de respeito, eles super respeitam a gente ali dentro, não tem problema nenhum. Se o interno quiser mudar, se ele desejar isso, ele vai ter o apoio, ele vai ter a possibilidade e aí ele vai então decidir na vida dele não entrar mais para o caminho do crime, o caminho errado. Olá, boa noite. A gente continua o nosso giro de notícias, só que aqui da região sul do estado. E vocês vão conhecer agora o seu Gilson, um aposentado de 85 anos que usou o tempo e o talento para inovar. Além de inventor, ele é conhecido como o rei das palavras cruzadas, o que lhe rendeu o convite para a participação em 2 livros de sucesso internacional. Seu Gilson!
Tudo bom? Esse é seu Gilson, 85 anos, aposentado, tem uma vida ativa, mora em um local privilegiado na Ilha da Luz, um bairro tradicional de Cachoeiro com contato direto com a natureza. Isso aqui eu cuido como se fosse o meu coração, porque eu diariamente eu estou aqui limpando o rio, plantando árvores, plantando verdura, legume, inhame, crescendo a minha mente dentro da vida. Viúvo há 5 anos, ele não para um segundo. Mora nesse pequeno apartamento sozinho. Quer dizer, ele e a gata Tinha, que também não para. Tudo aqui tem o toque do seu Gilson. A cama, a lixeira, o armário, a mesa, cadeiras e haja energia. Durante um cafezinho, um bate-papo sobre a paixão pelas palavras cruzadas. Minha irmã era professora de português, então ela dava aqueles almanac de Moura Brasil para você fazer palavra cruzada, fazer carta enigmática, etc. Então eu tomei gosto por aquilo. Foi aí que começou a gostar a história da palavra cruzada. Do interesse pelas palavras cruzadas nasceu o Memento, um dicionário de 348 páginas para os amantes do chamado passatempo, que já está na Biblioteca Nacional para aprovação e classificação, o que rendeu um convite para participação em um livro de grande sucesso na Europa. O autor perguntou se eu faria uma palavra cruzada temática do livro. Ele mandou então para mim o primeiro volume dele, o protótipo, e eu fiz a palavra cruzada. E ele ficou tão encantado porque eles não tiveram, segundo ele, não tiveram oportunidade de colocar uma vírgula, nem tirar uma vírgula do que eu fiz escrito para ele. O livro conta a história de um cavaleiro que transportou a coroa de espinhos e uma espada especial utilizadas na crucificação de Jesus e acabou ganhando palavras cruzadas temáticas do seu Gilson. Depois disso, veio o convite para o glossário para uma outra obra. O glossário é o mesmo que o Memento. É a oportunidade que você tem de colher as palavras difíceis de um romance, de um livro, e transportá-la para junto do produto. Para que as pessoas possam entender melhor os que tiverem dificuldade. Mas as ideias do seu Gilson não pararam na escrita. Além da participação em 2 livros, ele inventou um erradicador de cãibra. Eu estava assistindo esse jogo e, torcendo ali naquele afã, me deu uma cãibra. Como eu estava num bar, eu não sei porquê, eu estava com a faca de alguma coisa de faca de metal, e eu fui segurar aqui, segurei e a dor aliviou. E aí a lâmpada da ideia acendeu no cérebro. Acendeu, tem que fazer um troço. Ele trabalhou no projeto durante 18 anos, acompanhado de um médico que atestou a funcionalidade do equipamento. Nunca tive sequer uma reclamação. Todos que usaram agradeceram, voltaram, pessoas das mais diversas situações. O aposentado já vendeu mais de 1000 unidades e aguarda o registro da patente do produto, que tem revolucionado a vida de quem tem cãibra e torcicolo. Novo, criança, meu neto já usou, o pescoço dele estava doído, entendeu? E várias outras pessoas que deram até testemunho em revistas e jornais. A amiga Maria Margarete, que está sempre junto do escritor e inventor, diz que a cada dia a convivência com seu Gilson é uma troca de conhecimento. Sei que ele é muito inteligente, sei que ele é uma pessoa que busca conhecimento, mas assim, chegar a esse ponto para mim foi assim, até de uma certa forma surpresa. Seu Gilson é um exemplo de que a terceira idade tem mesmo que se chamar melhor idade. E depois dessa troca de energia e experiência, eu resolvo perguntar qual o segredo de se ter longevidade para realizar os sonhos e atingir os objetivos. Eu digo a ele que se ele tiver força de vontade, coragem e fé em Deus, ele chegará ao ideal dele. Tem uma receita para a vida? A vida? Viver bem. Parabéns aí a seu Gilson pela altivez, pela inteligência e por essa força de vida. Um exemplo, não é mesmo? De Cachoeiro, nós voltamos à Vitória. Com essas notícias, a gente encerra o nosso link de hoje.
A você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. E mais notícias você confere no nosso jornal online, simnoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.